Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala virtual do IGESE, com mais um estudo da obra Evolução em Dois Mundos, de psicografia de André Luiz, pelos nossos amigos médiums Chico Xavier e Valdo Vieira, com mais uma noite abençoada com os nossos amigos e parceiros do Centro Espírita Chico Xavier, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, Rádio Portal da Luz, TV Goiás Espírita e a TV RS Esperança. São tantos, né, professor, que a gente vai falando aqui, né? Sem dar nem vírgula, graças a Deus. Com o nosso amigo, com o nosso querido irmão, né? Nosso professor Otacílio Rangel. Boa noite, professor. Boa noite, Ana. Boa noite, Ronaldo, que está aí nos bastidores hoje. E boa noite a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco. É, novamente, muito gratificante estar aqui para a gente poder conversar em torno de temas tão empolgantes para o nosso conhecimento espiritual. Então, vamos aproveitar nosso tempo, vamos estudar hoje um pouco sobre o passe, né, que é o capítulo 35, ou capítulo 15 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós já estou colocando aqui o pessoal, né, professor, dando boa noite. Temos um novo membro aqui, que é a Cristina Cornelice. Seja bem-vinda. Né, para o nosso estudo. Mais um conectado aqui com a gente, né, professor? Isso. E aí a Kátia já está, a Francisca, a Eliana, a Maria Cleusa. Opa, isso aqui depois a gente vai responder. A Carmela, o Evandro, né? Mas aí a gente vai falar depois, né, professor? Vamos. A Diná, a Olga, a Ana Sintra, a Valéria. Nossa, tem bastante aqui, professor. Vamos lá, vamos falar todos, né? O Luiz Erlan, a Antônia Clara, que é nossa amiga aqui de São Carlos. A Osmarilda. Isso, Rafael, Luciene, Lurdinha. São Carlos também, ó. São Carlos. Lurdinha, nossa companheira de estudo, grupo mediúnico. Então, José Luiz, Marilda, Helena Ribela, Anselmo Duarte. Isso, lá do sul do Brasil, né? Lá em Santiago, Rio Grande do Sul. Olha aí, a Wanda de Barra Velha. Santa Catarina, isso. A Vera Ribela, a Suzy Prudente. Lá de Goiânia. Idenir, a Silvia Aparecida. Lá de São José do Rio Preto, ela, junto com o Pierre, faz um trabalho muito interessante, muito bom, de divulgação do espiritismo na França. Que lindo! A Sandra, a Marilda aqui, a gente já colocou, dando oi para os amigos, o José Aristide, Maria Guimarães, Rosângela Maria Andrade, a Simone Cipas, a Kátia a gente falou já, mas espera aí que é uma perguntinha, depois a gente vê. A Selva, lá do Uruguai, conosco, a Olga, a Isis, de Aracaju, a Maria Lúcia, o Lamailson. La Maison de Espiritismo. Lá da França. De vez em quando o nosso amigo Pierre. Então. A Ostília Campos. A Marta Oliveira, que é aqui de Santos.
a Célia, Débora, vamos lá, Sandra, estamos chegando aqui no finalzinho, a Sandra Lima, a Sandra Maria, o Benedito Leite, Três Lagoas. Mato Grosso. Nossa querida Marlise, a Sheila já falamos, a Miriam Rodrigues, e é isso aí. Conseguimos falar aqui, todo mundo. Se eu pulei alguém Tá, ainda. a Hostília, lá de Belém do Pará, também está conosco. Muito bom. É uma alegria a Muito gente estar todos gostoso. nós juntos. Claro que vão tendo mais outros companheiros que vão chegando. Tem uns que vêm depois, porque não pode aproveitar o nosso estudo no horário, né, presencial, mas vão presencial na mídia, né? Mas depois Sim, eles vêm, porque fica gravado e a gente pode ver todos os estudos que passaram, que estão já feitos. Muito bom isso. é isso mesmo. Vamos iniciar com a nossa prece, professora, então, para a Vamos gente. lá, vamos sim. Vamos colocar o nosso pensamento em ação, buscando com a nosso desejo, as nossas forças de vontade, buscarmos a presença de Deus em nós, buscarmos a presença de Jesus junto conosco. Jesus disse para os discípulos, ensinando para nós, quando duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, ele estaria presente. E nós temos a certeza absoluta de que Jesus, através dos seus missionários, dos trabalhadores do bem, já estão conosco, nos ajudando nesse estudo que é tão importante para a formação do nosso pensamento espiritual. Agradecemos, Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos através desses recursos que a mídia nos oferece e podermos compartilhar os nossos sentimentos em uníssono, vibrando o bem, a paz, a alegria para todas as criaturas que vivem no nosso planeta. Em especial, Senhor, pedimos ao nosso irmão Vídeo, que tem um problema visual, que a tua bondade, o teu amor possa beneficiá-lo naquilo que for necessário e possível para o seu bem espiritual. Muitas vezes nós pedimos a cura de uma enfermidade ou de uma dificuldade material que nós temos, mas esquecemos muitas vezes que essas ocorrências em nossas vidas são experiências para o nosso reajuste, o nosso crescimento espiritual, alcançando assim o nosso equilíbrio interior, pela nossa coragem, pelas energias que nós mobilizamos em nós mesmos para superarmos essas dificuldades e conquistarmos os valores do espírito, o equilíbrio, a paz, a serenidade, a confiança em Deus, a humildade, a simplicidade, que são recursos que nos beneficiam no nosso processo de aquisição da alegria perene do ser espiritual que somos. Agradecemos, Senhor, pelo auxílio, pela proteção que recebemos no nosso estudo, e possamos, nesse encontro, também mobilizar nossas energias em benefício de todas as criaturas que sofrem no nosso planeta. Muita paz, Senhor, a todos nós, que as tuas bênçãos fiquem conosco para sempre. Que assim seja. Professor, Muito antes de nós iniciarmos no tema de hoje, né, que é isso. sobre passe magnético, nós temos uma pergunta que ficou do último estudo que nós fizemos e não houve tempo hábil por conta da transmissão da TV da gente responder. Então, eu vou colocar ela aqui, tá? É da Ângela Rodrigues. Ela colocou Isso. assim: professora Tassiro, um espírito que tivesse encarnado num Neandertal, obrigatoriamente, mais tarde, com sua própria. Obrigatoriamente, né? Mais tarde, com a sua própria evolução, encarnaria no Homo sapiens? Obrigada ao senhor e ao irmão mediador do programa, que foi o Ronaldo.
Olha, Ângela, sua pergunta é muito interessante, porque ela está dentro do contexto do livro Evolução em Dois Mundos. Nós, como espíritos, quando adquirimos a consciência da nossa individualidade e entramos na fase humana, a nossa fase humana começa com os homens mais primitivos e vai evoluindo com a evolução também do corpo físico, do corpo humano. Então, o processo evolutivo é natural no nosso desempenhar de atividade, de experienciação, através da vida no mundo espiritual e da vida no mundo corporal. É claro que a nossa vida espiritual, no começo da nossa evolução, é muito pobre e, muitas vezes, a maioria de nós, e quase sempre nós, não temos a consciência no mundo espiritual ainda de que é um mundo espiritual. A gente pensa que é uma continuidade da vida física. A gente não nota a diferença entre estar do lado de lá ou do lado de cá com muita facilidade. À medida que a gente vai evoluindo, é que a gente vai percebendo isso. E, obviamente, que nós utilizamos a corporificação humana que foi se desenvolvendo no nosso planeta, desde o Homo erectus, do Homo habilis, né, de toda a família humanoide e humana que foi se desenvolvendo. Portanto, não é bem um processo de obrigatoriamente, mas é um processo de naturalidade, é um processo natural na evolução. Nós, como espíritos, hoje, podemos dizer isso, já utilizamos do corpo do Homo de Neandertal, na verdade, já usamos o corpo do Homo erectus, já usamos o corpo do Homo neandertalense e do Homo sapiens e agora do homem moderno. Com certeza, nós tivemos encarnações diversas utilizando todos esses recursos no nosso processo evolutivo. Então, isso é uma coisa natural, não é uma obrigatoriedade, é um processo natural de evolução. Como a criança, né, quando o espírito nasce, passa pela fase da infância, né, do aprender a andar, depois do aprender a falar, depois do aprender a se mover, ter controle emocional, controle motor para pegar todas as coisas, para fazer os movimentos todos, e vai se desenvolvendo até chegar à fase adulta. E depois da fase adulta, entra na fase da velhice. Todas essas fases do corpo físico são fases importantes para o amadurecimento do espírito na vida encarnada. Então, esse processo que ocorre numa única vida, na verdade, ocorreu também na evolução da nossa espécie humana. E nós habitamos todos os membros, não é, da fase humana no seu desenvolvimento aqui na Terra. Desde o Homo habilis, lá dos australopithecus mais antigos, até o homem moderno. Isso é natural do processo evolutivo. Muito bom. Então, vamos hoje passar para o nosso estudo, que é o passe magnético. Antes de começar a falar sobre o passe magnético, vamos explicar primeiro o nome, né, passe, e o nome magnético que está inserido aqui nesse texto do livro Evolução em Dois Mundos. O passe é um processo de, utilizando a imposição das mãos e movimento suave, muitas vezes, das mãos sobre o indivíduo que está recebendo o passe, não é? O passe, então, é um desejo que nós promovemos com o nosso pensamento de, impondo as mãos sobre o indivíduo que vai tomar o passe, derramar ou direcionar para ele energias que possam beneficiá-lo do seu equilíbrio psicoemocional e do seu equilíbrio de saúde. O nome passe magnético, a palavra magnético, não é, foi incorporada
ao ato do passe na época de Allan Kardec, porque os magnetizadores, na época, já utilizavam do passe, não é? E chamavam de passe magnético porque eles achavam que era uma espécie de magnetismo humano, não é? Que tinha energias magnéticas que descia e era distribuído para o indivíduo que estava recebendo esse passe. Mas a palavra magnético ela foi incorporada pelas experiências, não é, de um médico chamado Mesmer, que ele achava que o magnetismo material do ímã, da limalha de ferro, poderia influir na saúde e no equilíbrio da pessoa. Então ele pegava tinas, vasilhas grandes, né, tinas de madeira que eram recipientes para pôr água, misturava nessa água limalha de ferro, utilizava de ímãs magnéticos, né, para magnetizar tudo isso e punha as pessoas ali na presença daquilo, achando que aquilo poderia trazer benefício de saúde. Mas no processo que ele fazia isso, muitas pessoas, induzidas pelo pensamento, pelas sugestões dele, entravam em transe, né? Em transe mediúnico, muitas vezes, ou em transe sonambúlico, num processo de desdobramento do corpo físico, hoje tão bem compreendido pela doutrina espírita. Então, depois que ele percebeu que o que funcionava não eram as coisas magnéticas, mas eram as sugestões mentais que ele fazia, então ele aboliu das tinas magnéticas, dos materiais magnéticos, porque ele viu que não era isso que influenciava, e passou, então, a utilizar da própria sugestão e da imposição de mãos. E daí é que vem o nome de passe magnético. Então, a palavra magnético veio como um adjetivo para isso inadequado. E a gente continua usando isso, mas agora a gente pensa que o magnético vem das energias corporais do passista, da pessoa que vai dar passe. As energias corporais ou energias espirituais. Porque a gente, depois, com o estudo da doutrina espírita, a gente compreendeu, está muito bem colocado ali no livro dos médiuns, a gente compreendeu que a gente pode doar energia do corpo físico no processo do passe, mas também os espíritos podem doar fluidos energéticos do mundo espiritual para beneficiar as pessoas e associar o passe espiritual com o passe humano, né, num recurso que tanto atende aos recursos do corpo perispiritual, como também do corpo físico. Então, o passe completo numa casa espírita, sob as orientações do mundo espiritual que a gente faz, ele tem os dois componentes, a ajuda do mundo espiritual e a ajuda do mundo físico. Tá certo? Então, essa é a pergunta que alguém faz para André Luiz nesse livro. Como podemos encarar o passe magnético no campo espírita, do ponto de vista da cura, da medicina humana? Então, ele vai dar uma resposta relativamente longa, mas muito interessante, e que está bem colocado por Allan Kardec, não só no livro dos médiuns, mas também na Gênese, como foi apresentada no vídeo, não é? Realizado, feito aí pela nossa companheira Ana, né, e que foi apresentado na introdução do nosso estudo de hoje. Então, vocês podem ler lá na Gênesis, no capítulo de fluidos, não é? Também para complementar esse estudo. O André Luiz começa dizendo o seguinte: em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário terreno com respeito ao poder do fluido magnético, que constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade,
Veja só, então ele está definindo aqui, ó, o que é o passe magnético, o fluido magnético? É a emanação controlada de força mental, tá certo? Movimentada pela vontade, pela alavanca da vontade. Então, ele vai usar isso para dizer que vai ser interessante figurar esse processo no nosso veículo de manifestação, como sendo, então vai fazer uma analogia, o estado, um estado orgânico. E estado aqui ele está usando a palavra de estado como uma província, um estado orgânico em que expressamos na condição de espíritos imortais em multifária, em variada graduação evolutiva. Então, o passe, o fluido magnético varia, não é? E vai ser utilizado e varia numa gradação evolutiva, tanto no sentido daqueles que recebem como doam. Então, ele vai continuar explicando isso. Semelhante esfera celular, que é a província ou estado orgânico, essa esfera celular, para nossa conceituação mais simples, na técnica fraseológica das criaturas encarnadas, então ele vai usar a nossa linguagem, pode ser dividida em duas partes essenciais. Como ele está falando de uma esfera, tá certo? Veja bem, né? Ele vai dividir essa esfera em duas partes essenciais. Uma metade, um hemisfério visível ou campo somático, corpo físico, e o hemisfério, por enquanto invisível na Terra, ao sensório comum, ao campo psicossomático ou perispiritual. No primeiro, no hemisfério somático, a gente tem o comboio fisiológico, o trem, não é? O recurso das nossas células fisiológicas, tangível, capaz de oferecer positivos elementos de estudo ao questionamento dos tecidos do nosso corpo, da perquisição histológica. Histologia é o estudo dos tecidos celulares do nosso corpo. No segundo, no corpo espiritual, encontramos, então, o perispírito, na definição de Kardec, ou corpo espiritual, que preside todas as formações do nosso cosmo, do nosso universo físico, do nosso universo corporal. E essa definição ele está usando aqui para nós. Ele está criando uma definição somente aplicável no plano físico mais denso. É a nota do próprio autor espiritual, do próprio André Luiz. Então, a gente é constituído, não é, enquanto no corpo físico, de dois hemisférios. A esfera de comunicação do espírito está dividida em dois hemisférios. O hemisfério espiritual e o hemisfério corporal, biológico, físico. O espiritual é o corpo perispiritual. Observando assim o carro de exteriorização ou o organismo de exteriorização da inteligência, como se fosse um estado orgânico perfeitamente estruturado em sua base e comportamento, é fácil interpretar, então, os órgãos do nosso corpo como províncias, né, diferenciadas entre si, não obstante, conjugadas e funcionando em sintonia de ação com os mesmos fins, e apreciar os milhões, hoje a gente sabe que são trilhões de células, como entidades microscópicas, como se fossem comunidades distintas, como povos, como, né, províncias e povos infinitesimais, a se caracterizarem por atividades específicas. Cada povo criando
um certo recurso. Como se a gente pudesse pensar no corpo físico como um planeta nosso, não é? Um estado com não é? Um país como o Brasil, com os diferentes estados, cada um deles realizando partes da tarefa de interesse comum para o país inteiro. Então, é uma analogia, uma comparação que ele está fazendo. Então, as entidades microscópicas, as nossas células, representam as comunidades distintas. Então, as células do rim, do fígado, do coração, do pulmão, etc. e tal, como povos, como pessoas, povos, cidadãos infinitesimais, a se caracterizarem por atividades específicas. E aí ele vai usar um desses sistemas como um sistema importante, que é representando o sistema hemático, o sistema hemático no corpo humano, que é o conjunto das energias circulantes, tá certo? Então ele vai fazer uma comparação das energias circulantes no corpo perispiritual com o sistema de circulação do nosso corpo físico. O sistema hemático é o sistema sanguíneo. Então, como no corpo físico a gente tem um sistema circulatório, né, que distribui energias para o corpo inteiro, que é o sistema circulatório sanguíneo, sistema hemático, que é muito mais do que o coração e as artérias e veias onde circula o sangue. É muito mais do que isso, porque envolve o pulmão, onde oxigena, e envolve as medulas, onde as células que constituem o sistema sanguíneo são fabricadas. Então, é todo um organismo complexo. Então, ele vai representar essa parte, o sistema hemático, como sendo analogamente a um sistema de energia circulante no corpo espiritual. Essas energias que circulam no corpo espiritual são energias tomadas pela mente através da respiração e da porosidade do corpo perispiritual ao infinito reservatório do fluido cósmico, que é para ele que se encontra intimamente associado, não é, ao estímulo nervoso ou aparelho de comunicação entre o governo do estado simbólico a que a gente se referiu e as suas províncias e cidadãos, os órgãos e as células. Então, vejam que, para o espírito, as energias circulantes no corpo perispiritual está em contato com o sistema nervoso e o sistema hemático, usando o sistema nervoso para as comunicações e o sistema hemático para a distribuição de energia para o organismo inteiro. Então, ele continua na comparação. Correspondendo aos centros vitais do perispírito, que são aqueles 7 centros, o centro coronariano, o centro cerebral, o centro laríngeo, o centro cardíaco, o centro esplênico, gástrico e o genésico. Então, correspondendo aos centros vitais do perispírito, que não podemos, por enquanto, entender agora, por ausência de terminologia adequada entre os homens, então temos. Ele vai usar uns nomes que parecem estranhos, mas eu vou explicar o que é. O eritrônio, o leucocitônio e o trombônio, tanto quanto o sistema retículo endotelial e os gânglios linfáticos, dando nascimento no plasma sanguíneo às coletividades corpusculares das hemácias, que são as células vermelhas, dos leucócitos, que são os glóbulos brancos, e dos trombócitos, que são as células que permitem os processos de coagulação e de cicatrização, dos macrófagos, que são as células de defesa do nosso organismo, que se alimentam das células que vão morrendo e das células invasoras do nosso corpo,
dos linfócitos, que faz o processo da imunização nossa através dos anticorpos. Todos eles a se dividirem através de famílias numerosas, em trabalho incessante, desde as usinas geratrizes, onde essas células são feitas, que são o baço, a medula óssea, o fígado, os gânglios e até o estroma dos órgãos, ou até os tecidos dos órgãos. Estroma e tecido é a mesma coisa. Então, veja que é todo um sistema orgânico completo. Ele está falando isso porque ele vai dizer que essas energias circulantes, que podem ser absorvidas pelo passe, vão ser distribuídas para o organismo inteiro para recompor o equilíbrio orgânico e a saúde do indivíduo. Então, reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele também sobre as entidades celulares, sobre as células do estado orgânico, particularmente as células sanguíneas e as células histiocitárias. Células histiocitárias são as células de defesa do nosso corpo, determinando-lhes o nível satisfatório, a circulação e a migração e a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda, isto é, quem comanda tudo isso é a mente, o espírito, a consciência profunda, que faz esses processos de uma forma relativamente automática, desde que o espírito, a mente, esteja pensando equilíbrio. Se ela estiver pensando desequilíbrio, a coisa não funciona bem assim. E ele vai explicar isso aqui na parte da frente. Toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispirítico, a refletir-se em desarmonia no hemisfério corporal, somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Então, ele está dizendo que as desarmonias das energias circulantes no corpo perispiritual, produzida pelo pensamento, pelo espírito, pela consciência, pode levar todas essas dificuldades ao corpo físico. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, a dor é sempre uma situação de alarma ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando, pedindo socorro externo da medicina do corpo ou e da alma na execução do alívio ou da cura. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade enfraquecida novamente, ajustada à confiança, magnetize por si próprio, naturalmente, os milhões de agentes microscópicos, as suas próprias células a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Então, o passe magnético age nos centros psicossomáticos do espírito para que, através dessa modificação de postura do indivíduo que toma passe, possa ele mesmo pôr ordem na sua casa biológica, através dos estímulos, do equilíbrio do estado orgânico que ele precisa recompor para adquirir, então, o equilíbrio indispensável. Então, o passe não faz mágica,
ele não cura o corpo, ele estimula o espírito que está recebendo passe a cuidar com equilíbrio do seu próprio corpo, através das energias circulantes recebidas do passista, através das energias espirituais que estimulam o indivíduo através do seu corpo perispiritual. Então, passe é uma transfusão de energia do espírito passista, seja ele encarnado ou desencarnado, ao indivíduo que está recebendo o passe, para que o espírito se reerga no corpo físico e se reequilibre organicamente. Assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração das nossas forças humanas. E orar em benefício dos outros, ou ajudá-los através da energia magnética, à disposição de todos os espíritos que desejam realmente servir. Portanto, ela não é característica de um indivíduo só. Ela é uma energia magnética que todos podem se servir dela. Será sempre, então, quando orar pelos outros, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos nós, ao lado disso, estamos condicionados à justiça, a que invariavelmente, voluntariamente, nos rendamos perante a vida eterna. Justiça que preceitua, conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja dado isso ou aquilo a cada um, segundo as suas próprias obras. Cabendo-nos, portanto, recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias. E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. Quando a gente começa a pensar no bem, a gente muda o nosso roteiro para o bem. Quando a gente se deixa levar pelos pensamentos, né, de sofrimento, de tristeza, de mágoa, de rancor, de desapontamento com a sociedade, a gente então gera para a gente estados mórbidos que vão afetar o equilíbrio orgânico do nosso próprio corpo. Qual é a velocidade, ainda é perguntado para André Luiz, da emissão fluídica de um passe? E aí ele diz assim, olha, a questão da velocidade envolve, na base, o estudo da partícula do pensamento em sua composição de estrutura e potencial, para o que ainda não possuímos qualquer recurso nas definições humanas, porque a gente não sabe de que ela está constituída, mas é basicamente, né, das estruturas do fluido vital, do fluido cósmico, que representa a expressão do pensamento, do espírito propriamente dito. Então, é no espírito, independente de qualquer coisa, é no espírito que vai se definir a velocidade de emissão e também de recepção do passe. A emissão do passe é feita pelo espírito do passista e a recepção do passe é feita pela mente espiritual que está recebendo o passe. Portanto, quem controla o aproveitamento e a absorção e a velocidade desse processo é a vontade do espírito, tanto do espírito que emite no passe, como o espírito que recebe o passe. Então, vejam que ele coloca a coisa de uma maneira muito funcional, né, muito mecanicista, para a gente entender, né, que esse processo se dá mobilizando, através do corpo perispiritual do indivíduo que recebe o passe, as energias circulantes recebidas do espírito que deu o passe, encarnado ou desencarnado, isso não importa,
para mobilizar, então, os milhões de células do nosso corpo para que elas se reconstituam. E, para isso, usa as energias circulantes do nosso corpo. Para a gente entender um pouco esse sistema, o sistema hemático do nosso corpo, eu tirei aqui uns ensinamentos que a gente pode tirar do conhecimento da ciência para a gente ver, porque ele fala lá, não é, do eritrônio, vamos lembrar, para a gente usar a palavra dele. Ele fala aqui, vamos achar aqui. Aqui, ele fala que a gente tem o eritrônio, o leucocitônio, o trombônio, o sistema retículo endotelial e os gânglios linfáticos, tá certo? Que vão produzir as células e as energias circulantes do nosso corpo, que vão ser representadas, não é, no plasma sanguíneo através das coletividades corpusculares, que são as hemácias, os leucócitos, os trombócitos, os macrófagos, os linfócitos, etc. e tal. Então, vamos lá ver como é que funciona isso. Então, o que é o sistema retículo endotelial? O sistema retículo endotelial é um sistema orgânico constituído por células com características reticulares em redes e endoteliais de tecidos que estão presentes em diferentes locais do organismo. Esse sistema retículo endotelial, SRE, que ele chama, tem funções hematopoiéticas e de defesa imunitária, incluindo hematopoiética significa de produção das células que vão constituir as células da série vermelha e da série branca na corrente sanguínea. E também todas as células de defesa do nosso organismo. Então, ele inclui produção de células sanguíneas, a formação de células sanguíneas, o metabolismo do ferro, que vai enriquecer através das hemoglobinas, as células vermelhas, e as hemoglobinas com o ferro, que faz parte da estrutura das hemoglobinas, vão absorver o oxigênio no pulmão e distribuir para o organismo inteiro. Na defesa contra infecções generalizadas através dos processos imunológicos, na defesa contra micro-organismos, incluindo bactérias invasivas, fungos, vírus, parasitas e corpos estranhos que afetam o nosso corpo. E também o sistema de remoção fagocitária, portanto, de células mortas e partículas inaladas nos processos respiratórios. Essa remoção é feita por células que fagocitam. Fagocitar é comer. A célula incorpora o pedaço das células mortas no seu próprio organismo para eliminação depois. E também partículas que não são aproveitadas no nosso organismo. Então, esse sistema retículo endoplasmático, endotelial, sistema reticular endotelial, está distribuído por todo o nosso organismo, mas é principalmente no centro de produção dessas células, nos centros hematopoiéticos, é que elas estão bem definidas, que é na medula óssea, no aparelho linfático, nos gânglios linfáticos, e no baço, no órgão chamado baço, onde tem um centro de força, o esplênico, que está, não é, o centro esplênico do perispírito está, né, relacionado ao baço. E o sistema cardíaco está relacionado ao sistema de circulação sanguínea no coração. Então, a hematopoiese, que também é conhecida como hematopoiese ou hemopoiese ou hemopoiese,
é o processo de formação, desenvolvimento e maturação dos elementos figurados do sangue, que são os eritrócitos, os leucócitos, as plaquetas, os trombócitos, não é? A partir de um único precursor celular comum e indiferenciado, conhecido como célula hematopoética pluripotente, que é basicamente uma célula-tronco especializada que vai gerar, a partir dela, por processo de divisão celulares e diferenciação, os eritrócitos, que são as células vermelhas, os leucócitos, que são a série branca, as plaquetas, que são células especializadas para o processo, né, de formação de trombos, trombos no nosso organismo, para produção de cicatrização e outras coisas que tais no nosso organismo. São os trombócitos, basicamente. Então, essas células troncos, ou no inglês também chama stem cell, essas células tronco, no adulto, elas se encontram na medula óssea, principalmente, e são as responsáveis por formar todas as células e derivados celulares que circulam no sangue. Vocês já viram falar de transplante de medula, não é? O que é o transplante de medula? É a utilização de coleta dessas células tronco de um indivíduo para inocular num outro indivíduo, por isso tem que ser compatível, tem que fazer análise de compatibilidade, né, para que essas células tronco recupere, por exemplo, pessoas que estão com processo cancerígeno nas células do sangue, tá certo? Então, isso é importante, porque são células tronco. Então, quando a gente dá um passe numa pessoa, a gente estimula todo esse processo, né, para que o organismo se recomponha. Então, o estudo desse assunto que a gente pôs aqui, né, abrange o estudo de todos os fenômenos relacionados com a origem, com a multiplicação e a maturação das células primordiais ou precursoras da célula sanguínea ao nível da medula óssea. E essa hematopoiese, que é assim o nome que a fisiologia médica dá, se divide em 2 períodos básicos. O primeiro período é o período embrionário e fetal, que ocorre na formação do embrião e do feto no processo da gestação que a gente estudou nos capítulos anteriores. Então, ele diz o seguinte: iniciando no primeiro mês de vida pré-natal, surgem as primeiras células fora do embrião, que são os eritroblastos primitivos. Então, são células modificadas do embrião que vão dar origem a essas células tronco, chamadas eritroblastos primitivos. Na sexta semana, isso é no primeiro mês, na sexta semana, já está no segundo mês, tem início a hematopoiese no fígado. Então, o fígado, que está em formação no feto, vai ser responsável pela fabricação das primeiras células para o sangue. Então, o principal órgão hematopoiético nas etapas inicial e intermediária da vida fetal. Então, é o fígado, principalmente o fígado. Na fase intermediária da vida fetal, onde o baço já está em formação, o baço e os nódulos linfáticos vão desempenhar um papel menor na fabricação dessas células, mas o fígado, mas já começa a participar dele também, mas o fígado continua a dominar essa função. Na segunda metade da vida fetal, a partir, portanto, do quinto mês, do começo do quinto mês de gestação, a medula óssea
torna-se cada vez mais importante para a produção de células sanguíneas. Depois do período natal, que o neném nasce, no período pós-natal, depois do nascimento, então tem outra fase. Nessa outra fase, logo após o nascimento, cessa a fabricação dessas células no fígado. A hematopoiese do fígado para de funcionar e a medula passa a ser o único local de produção de eritrócitos, granulócitos e plaquetas. Quer dizer, são as células vermelhas, as células brancas e as células de controle dos processos, né, de trombócitos do nosso organismo, já agora fora do útero materno, já o corpo nascido. Então, as células tronco e as células progenitoras são mantidas no nosso organismo, não é? Na medula óssea. Então, ele tem células tronco na medula óssea. Os linfócitos, chamados linfócitos B, continuam a ser produzidos na medula e nos órgãos linfóides secundários. E os linfócitos T, que são de defesa, são produzidos no timo, que é uma glândula perto do coração, e também nos órgãos linfóides secundários. Ao nascer, o espaço medular total é ocupado pela medula vermelha. A medula vermelha é a medula que recebe esse nome porque vai fazer principalmente os glóbulos vermelhos. Na infância, apenas parte desse espaço será necessário para a hematopoiese. O espaço restante fica ocupado por células de gordura. Mais tarde, apenas os ossos planos, os ossos chatos, como o crânio, vértebras, gradil torácico, o nosso externo, ombro e pelve, e as partes proximais dos ossos longos, como os ossos do fêmur e do braço, os húmeros, serão, então, locais de formação de sangue, dentro das medulas dos nossos ossos. Então, veja que todo esse processo citado por André Luiz aqui fazem parte desse sistema circulante, né, que leva processos de defesa e de células, né, de alimentação energética do próprio oxigênio, da oxigenação dos nossos órgãos, através do sistema circulante do nosso corpo. E junto, associado a esse sistema circulante do nosso corpo biológico, a gente tem um sistema circulante energético do perispírito, que passam pelos centros de força, que estão todos eles interconectados e distribuem essas energias pelo corpo perispiritual inteiro, que está associado ao corpo biológico, e leva essas energias espirituais para as células biológicas, dando para elas o processo da vida, fazendo, portanto, o papel do fluido vital. Então, o fluido vital é uma conexão entre o corpo perispiritual e o corpo físico, alimentado, portanto, pelas energias captadas pelo espírito para a alimentação e manutenção do corpo físico, que também precisa das energias mais grosseiras, recebidas, então, através do alimento e da respiração. Então, quando a gente dá um passe numa pessoa, a gente estimula esse sistema todo a funcionar de maneira melhor, estimulando o espírito do enfermo a se recompor na sua estrutura perispiritual para reequilibrar o corpo físico. Então, vale no passe 2 processos energéticos: as energias dos fluidos espirituais e as energias dos fluidos humanos, que a gente chama de fluido magnético, do magnetismo humano, ou do fluido vital, do fluido, né, desse fluido vital, desse fluido nervoso do nosso corpo físico,
que é também da onde se origina nele o ectoplasma. O ectoplasma são energias desse fluido vital. Então, tudo isso é interligado e é a mesma coisa, né? Traduzindo em operações diferentes no processo energético do corpo espiritual e do corpo físico. É muito bonito a gente ver essa conexão aqui, que a gente viu lá nos capítulos anteriores do livro Evolução em Dois Mundos, onde o corpo espiritual e o corpo biológico foi se desenvolvendo ao longo dos milhares e milhões de anos de evolução, através de todo o processo da lei de evolução que a gente acompanhou nas primeira parte desse livro. Então, era isso que a gente podia tirar daqui. Então, a gente pode agora responder as perguntas. Professora, a parte do passe, a oração, ela está correlacionada àquele ensinamento de Jesus que fala: vós sois deuses, vós podeis dizer à montanha que saia de cá para lá. É isso, né, professor? Essa correlação, né? É isso, porque o que é o espírito? O espírito é a criatura de Deus. Deus nos cria como seres espirituais para sermos operadores inteligentes na natureza. Portanto, a nossa capacidade mental é uma capacidade transformadora, formatadora, modificadora. Quando a gente aciona, através da nossa vontade, os nossos desejos, que não são desejos superficiais, mas intensos, a gente dá forma às coisas. E a maneira de dar forma a essas coisas é aproveitar das energias do fluido cósmico e as energias materiais para expressar aquela vontade do espírito. Então, nós somos, como diz lá no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, nós somos co-criadores com Deus. Então vamos lá, que tem algumas perguntas aqui. Então vou começar pela ordem, né? Que chegaram as perguntas. A Patrícia, ela fez o seguinte questionamento, que tem um pouco a ver com o passo também. O livro foi escrito faz muito tempo. Até hoje estamos sem recursos para definir a partícula do pensamento? Temos algum avanço? Obrigada. Ainda não, Patrícia, porque para a gente poder ter entendimento do que é o pensamento, a gente precisaria entender que tipo de energia é o pensamento e poder fazer detetores dessa energia. Agora, o que pode detetar um pensamento? Senão um outro ser também que pensa, porque o pensamento se move de uma mente para outra através do processo da telepatia. Portanto, o detetor de pensamento somos nós mesmos. Mas como nós estamos ainda muito limitados pelos sentidos corporais, a gente não percebe, não sabe identificar o pensamento ainda. A gente, às vezes, entra um pensamento novo na nossa cabeça da gente e fala assim, nossa, tive uma ideia agora, como se a ideia fosse minha, às vezes é uma ideia, né, recebida de outra pessoa que a gente não identifica e a gente pensa que a ideia é nossa. Ah, tive uma ideia. E se tive uma ideia, muitas vezes é uma ideia que entrou na nossa mente por comunicação telepática. Então, como a gente não sabe detetar o pensamento, a gente tem a dificuldade de interpretar esses processos mentais. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo isso devagar. Às vezes, a nossa percepção mediúnica é um recurso de aumentar a capacidade perceptiva de pensamentos alheios. Portanto, desenvolver a mediunidade é uma tarefa nossa para poder a gente comunicar melhor com o mundo espiritual.
A Kátia Maria Pereira perguntou assim: professor Tassiro, nas casas espíritas existem técnicas diversas de aplicação do passe. O que pensa sobre isso? Olha, na verdade, o PAS tem toda uma técnica, como a gente vê descrita pelo próprio André Luiz, nos outros livros da série. Mas, para nós, os encarnados, que somos cegos, surdos e mudos com as coisas do mundo espiritual, o melhor procedimento nosso é o da simplicidade. Então, o que nós devemos fazer? Num passe simples, é impor as mãos sobre a cabeça da pessoa que vai receber o passe e orar e pedir a Deus que o abençoe, que canalize essas energias que vêm do alto e passa através de nós para o indivíduo que está ali recebendo. E a gente pode simplesmente parar as mãos sobre a cabeça dele e orar pedindo isso. Quando a gente sabe que o indivíduo tem um órgão que está afetado, por exemplo, o fígado, a gente pode até levar as mãos na direção do fígado e parar as mãos ali e fazer o mesmo tipo de solicitação mental, que Deus possa, nesse instante, não é? Permitir que as energias espirituais possam ser, não é, conduzidas para esse irmão nosso, para que ele possa receber os benefícios de recuperação do seu organismo. Então, se a gente fizer isso, vai funcionar às mil maravilhas. Quando a gente puder perceber os fluidos espirituais perturbadores do indivíduo, aí a gente pode agir diretamente sobre eles, recolhendo eles, como o André Luiz descreve que os espíritos fazem. Mas até lá a gente tem muito chão para andar. Né? Então, melhor a gente utilizar a técnica da simplicidade. Fazer como Jesus fazia, impunha as mãos e pronto. Não é? E orava pela pessoa. Quando a gente faz isso, a gente está dando paz sem complicação. Não precisa tocar no indivíduo, não precisa encostar nele, porque isso é antiético. Às vezes a pessoa se sente mal se você encosta nele. Então a gente não precisa fazer nada disso. A técnica da simplicidade é a melhor e a mais eficaz, porque ela não cria nenhum processo ritualístico daquilo que a gente não sabe que está fazendo direito. Tem gente que chacoalha a mão, né, que balança a mão para lá e para cá. Nada disso é necessário. A rigor, a imposição das mãos resolve todo o problema que precisa, porque a gente nunca está dando passe sozinho. Tem um espírito bondoso ali dirigindo as energias para beneficiar o indivíduo da maneira adequada. Professora Olga Batista, ela disse: ô Tassiro, gratidão pelo estudo. Há pessoas que dizem ficar sem energia após o trabalho de passe. Por que isso acontece e o que fazer para se sair bem desse trabalho? Se o indivíduo está dando um passe, utilizando só as energias corporais, ele pode ficar cansado mesmo. Mas se ele estiver fazendo isso em nome de Deus, pedindo assistência dos espíritos bondosos, isso não vai acontecer. Tá certo? Então, é porque o indivíduo que está se cansando não está se posicionando psiquicamente de forma adequada para dar o passe, porque o passe não é desgastante. Só é desgastante quando o indivíduo está dando só coisa dele. Aí ele está dando, é como se doar uma transfusão de sangue. Quando você faz uma transfusão, tira, por exemplo, 450, 500 ml, né, da ordem de meio litro de sangue, e doa para outro, aí você fica inicialmente, né, sentindo a falta daquele sangue seu. Então você tem que ter cuidado para se recuperar. Mas quando a gente está dando passe numa casa espírita bem orientada, fazendo um trabalho junto com outros companheiros,
não é? A gente, ligado ao mundo espiritual, a gente doa os recursos energéticos, e os espíritos não nos deixam em situação de carência. Portanto, a gente se sente bem, não se sente enfraquecido, não. Aí a Idenira aqui, professor, falou algo. Perguntou assim: professor Otacílio, o que fazer quando no exercício do passe você aplica o passe e o assistido está refratário ao passe? Olha, isso é problema dele. Ele não recebe nada porque ele não está. A lei de causa e efeito funciona também no passe. Se o indivíduo que está tomando passe é refratário, o que significa isso? Ele não acredita naquilo, não é? Ele está pensando coisas más de outras pessoas, ele está com sentimento de rancor no coração, então ele não recebe as energias de reequilíbrio para ele, porque ele está se mantendo no desequilíbrio. Então, nesse caso, não é? A gente pode até fazer uma comparação, só para a gente entender. Se você tiver uma garrafa tampada com a rolha e você quiser enchê-la d'água, você joga água, a água cai por fora e não entra dentro dela. Então, se você destampar, primeiro tirar a rolha e aí jogar água, a água vai cair dentro dela. Então, tem pessoas que vão tomar passe e se comportam como uma garrafa tampada. E tem pessoa que está ali, não é, humildemente pedindo a Deus socorro, então ela está se comportando como uma garrafa destampada. Para uma comparação, só para a gente entender que o mecanismo de recepção depende do indivíduo que está recebendo o passe, do comportamento psicoemocional dele. Quando a gente pede com humildade, a gente recebe. Quando a gente pede exigindo, a gente não recebe senão a nossa arrogância. Professor, a Sandra Maria Borges, ela faz um comentário seguido de uma pergunta. Tema muito interessante. Professor, tem uma amiga que coloca música tal como ouvimos nas casas espíritas para magnetizar a água. Será? Olha, a música sempre é uma vibração agradável, né? Dependendo do tipo da música, obviamente, a música calma, tranquila, para as pessoas. Mas a música não faz modificação na água. O que faz modificação na água é o pensamento dela. Se ela for lá e colocar as mãos sobre a água, pedir a Deus que abençoe aquela água e enriqueça ela de recursos energéticos do mundo espiritual que possa nos beneficiar, a água se torna um veículo, né, de carreamento dessas energias quando a gente bebe a água. A água que a gente bebe assim, ela carrega também as energias espirituais que a gente precisa. Então, veja que é a ação da mente que funciona, não é a ação da vitrola ou né, do seu aparelho de som. Não é a música propriamente, mas o pensamento. Veja que nós estamos falando de energias vitais, portanto, energias vitais é produzido por quem está vivo. Agora, professor, eu vou fazer 3 perguntas que são semelhantes, que estão relacionadas ao pensamento, tá? Aí na terceira aí o senhor responde. A Ângela, ela falou assim: boa noite a todos. Partícula do pensamento. Professor Otacílio, o que há de material no pensamento? Aí a gente vai ter também a Sandra, que fala assim: na verdade, professor, nunca entendi direitinho como o pensamento é material. Sim. E também a Sandra Maria Borges, novamente, diz: professor, ficou claro que o pensamento influi. Se não é a causa da desorganização do nosso corpo, causa de doenças. Eu gostaria de entender melhor como entender a materialização do pensamento.
Então, as dúvidas estão em torno do pensamento, materialização do pensamento. Então, a ideia que a gente pode colocar é assim: o nosso corpo perispiritual é um corpo fabricado, feito pela ação do pensamento no fluido cósmico. O corpo perispiritual, segundo o próprio Allan Kardec coloca, é a melhor expressão de modificação do fluido cósmico feito pelo pensamento. Porque o nosso corpo perispiritual é modificação do fluido cósmico à nossa volta, nós que somos o espírito, ser pensante. Então, a gente plasma com o pensamento, ao longo do processo evolutivo, um corpo perispiritual. E em contato com a matéria, a gente também foi plasmando um corpo biológico, que, através do processo evolutivo, se especializou no corpo humano. Então, nosso corpo humano é produto da evolução do espírito ao longo de milhões de anos. Também o corpo espiritual. Por isso, a evolução em dois mundos explica a formação do nosso corpo espiritual concomitante com o corpo biológico. Nós fomos construindo duas maneiras de expressar o nosso pensamento, a nossa vontade, através de duas corporificações, o corpo perispiritual e o corpo humano. Quando a gente está encarnado, o corpo perispiritual se une ao corpo humano para expressar o pensamento. Então, o pensamento é expresso através das duas corporificações que a gente tem. Quando eu penso assim, olha, vou mexer meu dedo, eu estou corporificando o meu pensamento através do corpo perispiritual, que vai obedecer à minha vontade e vai fazer um fluxo energético de controle do corpo físico, que vai acionar toda a bioquímica do meu corpo para fazer a contração muscular e eu mexer o dedo. Vejo que eu materializei o meu pensamento através de uma ação material. Mexi o dedo, peguei uma coisa qualquer, peguei o mouse do meu computador, tá certo? Então, Um minutinho, pessoal, que o professor Otacílio teve algum probleminha na conexão, mas ele está retornando. Vamos lá. Voltou. desculpe que eu apertei o mouse e saí de cena. Tá tudo Vocês certo, professor. vejam que é a ação do Do pensamento, pensamento. tá certo? Ela produz uma ação material. Então, a materialização do pensamento é feita através da nossa corporificação. Quando eu estou no mundo espiritual, sem o corpo físico, quando eu penso, eu faço o meu corpo espiritual vibrar, porque ele é vibrátil, é energético, é vibrátil, e ele cria ondas no fluido cósmico, e essas ondas se propagam, tá certo? E pode ser percebida por outro indivíduo que tem o corpo perispiritual, porque ele entrando em sintonia comigo, o corpo perispiritual dele vai vibrar e ele vai captar as minhas ondas mentais e interpretar o que eu estou emitindo para ele. Eu posso, com a minha ação do pensamento, formatar no fluido cósmico objetos. Objetos feitos de fluido cósmico, não é objeto atômico. Para fazer um objeto atômico, eu tenho que fazer modificações. Eu tenho que pegar uma matéria atômica e modelar. Por exemplo, eu pego o barro, a argila, com as minhas mãos e modelo ela. Então, eu não estou criando átomos, só estou dando forma. No mundo espiritual, eu dou forma ao fluido cósmico. No mundo material, eu dou forma à estrutura atômica, às substâncias do corpo, né, do mundo material. Então, isso é a materialização do pensamento.
E eu aqui coloquei o pensamento à tona, porque o professor precisava voltar firme e forte. Volta rápido. O Volta sistema rápido. obedece a gente bem. Ô, professor, são 22 horas e 21 minutos e nós temos 10 perguntas ainda. Se a Tá? gente não Então, conseguir responder hoje, a gente responde na próxima. isso, só para o senhor ficar ciente. Então, o La Maison, agora eu acho que eu falei, aprendi com o La senhor, né? Maison. La Maison. Maison, Maison. Então, ainda La não Maison. aprendi. La O Maison. nosso amigo Pierre. Ele diz assim: o passista pode reduzir a eficácia do passe? O passista pode contaminar quem recebe? Podemos pensar o passe como pondo a zero as células, como Deus criou? Achei interessante essa última pergunta dele aí. Olha, quando um indivíduo que vai dar passe não está devidamente movimentando nele os sentimentos positivos, ele pode emitir, em cima do indivíduo que está recebendo o passe, vibrações ruins. E a pessoa pode passar mal se ela sintonizar com eles. Mas aí, outra vez, a lei de causa e efeito vai ser o recurso de defesa do indivíduo que recebe o passe. Porque se ele estiver pensando bem, vibrando coisas boas, ele refrata o passe do mal passista. O mal passista só tem acesso ao indivíduo que está tomando passe se o indivíduo sintonizar com ele nas vibrações negativas. Senão, ele não recebe. Tá certo? A gente se protege. Então, é a ação do pensamento o movimentador das energias. O pensamento de doação e o pensamento de aceitação do indivíduo que toma o passe. Esses dois pensamentos têm que estar coadjuvando um ao outro. Um doa, o outro recebe porque quer receber. E a natureza das energias que são transferidas de um para o outro é a natureza do pensamento de cada um deles. Tá certo? Isso é muito importante. O André Luiz descreve uma visita que ele faz numa igreja, na hora em que o padre abençoa a hóstia. Então, os espíritos fluidificam a hóstia com energias benéficas e elas ficam brilhando espiritualmente. Quando o indivíduo vai receber a hóstia, se ele está com um pensamento ruim, magoando, aquela hóstia escurece, na hora ele não absorve nada. É a mesma coisa do passe. O indivíduo que está com um pensamento ruim, tomando passe, ele não recebe nada. E se o passista também está com pensamento ruim, ele está, inicialmente, prejudicando as pessoas que vão tomar passe, a menos que as pessoas se protejam com bons pensamentos. Mas é claro, o indivíduo que vai tomar o passe, ele está doente, está enfermo, está precisando de ajuda. Então, é preciso que as casas espíritas sérias, responsáveis, selecione os passistas como pessoas de boa índole, de valor moral, de pessoas que desejam fazer o bem, que estão ali movimentados pelo sentimento de amor e de respeito à vida. Professor, nós só temos 5 minutinhos e 11 perguntas. E aí a gente tinha combinado de parar às 10h25, né? Só que aí tem uma pergunta aqui, eu acho que vou colocar ela até pela situação, professor, que é da Ju Sampaio. Ela colocou assim: olá, como posso pedir auxílio espiritual para uma criança de 10 anos que está sob influência de obsessores? Então, tem duas coisas que você pode fazer. Você sempre pode orar por ela durante a noite, antes dela dormir, faz uma prece com ela, né? Não precisa dar um passe nela, lisa, faça carinho na cabeça dela, com amor, porque você está dando um passe quando você está fazendo isso, tá certo? Porque ela pode se impressionar com o seu passe e não aceitar. Mas, ao invés disso, você vai
carinhando ela e, ao mesmo tempo, dando um passe, pedindo a Deus que canalize a ela energias espirituais bondosas para que ela se sinta bem, que ela possa se livrar da influência espiritual, que abençoe os espíritos que estão influenciando ela, possa os espíritos bondosos vir ali em socorro a eles, para que essa criança possa ter uma vida normal. Isso todos nós podemos fazer. E a outra coisa é encaminhe o caso dele para uma casa espírita bem orientada, para um trabalho de desobsessão. Então, nós paramos aqui, professor, então, e começamos Sim. na próxima semana com essas 10 perguntas que ficaram? Porque nós temos que respeitar o horário da TV, né? Que encerra às 10h30. Então, vamos fazer a nossa prece, mas a gente volta. Esse tema é um tema importante, a gente volta nele na próxima sexta-feira. E são perguntas bem interessantes, professor, que aí Isso. correr também, né? Aí não. Não, nós estamos aqui para aprender. Nós não estamos aqui para cumprir uma meta de acabar o livro logo. A gente está aqui para aprender coisas, juntos. Então, tá bom. Então, vamos fazer a nossa prece, professor? Agradecendo a todos nós, a todas as pessoas que estão conosco, não é? A ajuda espiritual. Conduz a prece por nós, Ana. Então, nós só temos gratidão. Gratidão por mais uma noite. Gratidão por tanto aprendizado. Gratidão por todos esses nossos irmãos que estamos juntos aqui conectados. Por perguntarem, porque as perguntas, elas são as dúvidas de todos nós. E as respostas esclarecem a todos nós. Então, somente agradecer a André Luiz, ao Valdo Vieira, à equipe espiritual desse trabalho, ao professor Otacílio, que divide os seus conhecimentos conosco, e a todos que estamos conectados, encarnados e desencarnados, com esse propósito de nos melhorarmos e aprendermos cada vez mais a nos vermos e entendermos espíritos que somos, para que possamos viver de acordo com a nossa verdadeira morada espiritual. Que assim seja. Assim seja. Muito bom estarmos juntos, que todos tenham uma linda semana. E aí aqui, professor, tem um minutinho aqui, o pessoal agradecendo, dando boa noite, dizendo que aula linda, danada, de boa. Aqui a Helena falando que aula danada de linda. Obrigado, Helena. Um abração para você. Né? Todo mundo muito grato. E é isso. Um beijo, boa noite para todo mundo. Boa noite a todos. E até semana que vem, né, professor? Até a semana que vem. Estaremos juntos.